Muito bem, vamos dar início ao estudo de hoje. É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Ainda não tive prazer de ir presencialmente, mas um dia, assim espero. Então, vamos iniciar. Já coloquei a musiquinha aqui, que é justamente para nos ajudar no momento de harmonização inicial. E vamos fazer a nossa oração. Né? Que nós possamos elevar nossos pensamentos, unidos que aqui estão, a nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a todos os nossos irmãos de luz, que eles nos recebam e que possam nos intuir, nos acompanhar no estudo de hoje, da melhor forma possível, e que nós possamos absorver o máximo que estivermos preparados para receber, e que assim nossa jornada se torne mais leve e mais iluminada, com o conhecimento que Jesus nos trouxe e que nossos irmãos na espiritualidade nos somam com tudo aquilo que nos trazem ao longo do tempo. Que assim seja. Muito bem. Musiquinha boa, mas deixa eu... Ok, vamos lá. Deixei aqui o som. Então vamos lá. De novo, é um prazer estar aqui. Nosso tema de hoje, Caracteres do Verdadeiro Profeta, ele é baseado num texto que há no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Esse capítulo tem um trechinho que fala justamente sobre isso, caracteres do verdadeiro profeta. E o texto, ele inicia de uma forma muito direta. Né? Eu vou ler só o iniciozinho. Desconfiai dos falsos profetas. Isso não é uma dica, não é uma já é assim, é um alerta, né, que vem com todas as letras. Desconfiai dos falsos profetas. Isso é um alerta. Está dentro das instruções dos espíritos. E segue dizendo, é útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como o atual, se elabora uma transformação da humanidade. Curioso é que esse texto ele foi escrito há mais de 150 anos atrás, né? E ele se mostra extremamente atual. De qualquer forma, nós precisamos entender o seguinte: poxa, mas espera aí, como é que nós podemos desconfiar? Tudo bem, né? Tem muita gente querendo levar proveito, tem muita gente querendo ser mais esperto, mas tem muitas pessoas boas também. Eu particularmente conheço dos dois tipos. Como é que a gente pode, após desconfiar, como é que a gente pode ter certeza que é alguém de bem ou não? Existe existe algo que é muito importante a gente parar e pensar, que é em relação à intenção e interpretação. Mais ainda, em paralelo, algo em relação à intenção e ação. Então, de um lado está a intenção, de outro lado tem duas coisas, né? Interpretação e ação. São coisas que a gente precisa prestar muita atenção. E a gente explica. Quando eu quero dizer para alguém, olha só, quando eu quero dizer para alguém dar bom dia, por exemplo, né? Vamos dizer, eu moro num prédio, então quando eu saio do apartamento passo por um corredor, e aí, eventualmente, acontece de na hora que eu estou saindo, esbarrar com alguém está saindo no mesmo horário, ou no elevador, na portaria, seja o que for. E aí eu digo assim, oi, bom dia. Oi, bom dia. Dou um sorriso. Minha expressão diz muita coisa, né? E a outra pessoa pode dizer, olá, como vai? Bom dia para você também.
Então eu tive a intenção de um lado, consegui transmitir essa mensagem, e do outro lado, alguém que recebeu essa mensagem conseguiu captar a minha intenção. Então eu tive a intenção, a ação, que foi transformar essa intenção, né? E do outro lado, uma outra ação, que foi receber essa mensagem e a interpretação dessa mensagem. Legal. Eu acho que esse exemplo está muito claro, né? Todos nós, em algum momento, mesmo saindo de casa, saindo, seja o que for, a gente sempre passa, vez ou outra, ultimamente temos passado até pouco, né? Mas, vez ou outra, ao longo da nossa vida, nós passamos por situações assim. Então vamos lá. O mesmo cenário, não a mesma situação. O mesmo cenário, uma situação diferente. Eu saí do apartamento e fui trancar a porta. Nisso, a minha chave quebrou. E eu estou no horário. Mas com a chave quebrada, o que eu faço? Me atraso. Eu vou ter que resolver. Tem que chamar chaveiro, tem uma série de coisas. Vou ter que resolver. Eu me atraso. Ou eu deixo para mais tarde. E se na hora que eu chegar, se eu chegar tarde e não encontrar chaveiro, como é que eu faço? Vou ter que arrombar a porta, botar a porta abaixo. Olha só. A coisa complicou. A coisa complicou. E aí, mais ainda, eu lembro que deixei minha carteira do lado de dentro. Pronto. Aí agora já desandou. Desandou e como é que eu vou fazer? E aí nisso, meu vizinho vem saindo. Meu vizinho vem saindo. Né? E eu, com a cara amarrada, fechada, preocupado, já querendo subir pelas paredes, né? Olho para ele e até tenho vontade, intenção. Até tenho a vontade de dar bom dia. Mas não é um bom dia. Não para mim, naquele cenário. Naquele cenário. Não é um bom dia. Aquela situação, não vou falar bom dia, não tem jeito, não vou fazer. E a minha cara fechada, carrancuda, eu tive uma intenção, e a minha ação foi, olho para ele com uma cara fechada e não vou falar nada, nada. Essa é a minha atitude. E ele, por outro lado, ele olha aquilo, recebe aquela mensagem e fica sem saber o que fazer. Ou, de repente, pensa, sujeito grosso, e ainda solta, bom dia, pensando, pelo menos eu dou bom dia. Olha o julgamento aí incluído. Tem uma outra situação. Né? Eu posso sair de casa, eu me acho o melhor dos melhores, e aí de repente estou saindo com a minha roupinha, né? Estou bem vestido, estou bacana, e aí de repente sai um vizinho, e aí já não está tão bem vestido, eu olho para ele de cima a baixo, bom dia. Percebem que são situações diferentes, né? No mesmo cenário, e tudo depende de como, a maneira como essa comunicação vai se dar, depende de que? Depende de como eu me expresso, depende de como eu falo, depende de como eu ajo, da minha atitude, do meu olhar, do meu sorriso ou não sorriso, da minha expressão. Eu, por exemplo, eu tenho minha voz grave. Se eu não sorrir, né, eu tenho minha voz grave, muitas vezes, né, a minha própria postura, assim, eu tenho que de vez em quando dar uma aliviada, sacudir um pouco para poder dar uma aliviada, porque minha voz grave, minha postura, eu sou normalmente sério, as pessoas podem, opa, quem é esse cara? Então tem que sorrir para transmitir que eu sou do bem. Então, na comunicação, nós temos que considerar uma série de coisas. É por isso que quando Kardec questiona, né, mas como é que a gente vai, nas psicografias, por exemplo, nas mensagens, como é que a gente vai entender se a mensagem é boa ou se não é? Olha o conteúdo, olha a forma. Né? Bons espíritos, podem ser até espíritos simples,
Imagina o seguinte, uma pessoa que tem muito pouca cultura, ela pode falar errado, pode escrever errado, mas ela pode ser, e muitas vezes é, uma pessoa muito mais amigável, muito mais gentil do que muita gente estudada. Então, não é o falar certo ou falar errado, ou melhor, escrever certo ou escrever errado, que vai definir se um espírito é bom ou não. De jeito nenhum. É o conteúdo, é a maneira. Ah, fala errado. Né? Eu conheço pessoas que falam errado, mas são uns amores, têm um coração enorme. Eu tenho certeza que vocês também. Então, é tudo uma questão da gente avaliar a mensagem. Né? É claro, se alguém chega e também fala assim, com muita gentileza, né? Fala assim, oh, o dia está tão bonito, vocês estão tão agradáveis, né? Por que vocês não saltam de um prédio, se esborracham lá embaixo? O linguajar não está agradável? Não está gentil? Mas e o conteúdo? É bom? Não, não é. Não é, lógico que não. Então, nós sempre devemos avaliar, passar, falamos muito sobre isso dentro da doutrina espírita, passar, perdão, passar pelo crivo da razão. Passar pelo crivo da razão. Muitas vezes eu recebo, eu particularmente recebo algumas mensagens, né? Minha mãe às vezes faz isso, ela me manda alguma mensagem e fala assim, olha o que eu recebi. Isso é legal, isso é certo, é verdade. Às vezes são mensagens que chegam até nós como se fossem psicografias. E aí o que acontece? É, alguém bota lá a psicografia no centro tal, do espírito tal, do médium tal, e pá, 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 pá. E aí quando a gente vai ler o conteúdo, tem conteúdo extremamente alarmista, é claro que alguns conteúdos são, olha só, a coisa está feia mesmo, então tomem cuidado, né, vamos orar, vamos vigiar nossas ações, nossos pensamentos. Então, tem assim um certo alarme? Tem, mas também o direcionamento é de cuidado, né, de cada um de nós. É para focarmos na mensagem de nosso mestre. Agora, tem algumas mensagens que são textos bonitos, né? Puxa, tem uma coisa bacana aqui, mas aí você vai ver, tem uma frase ali no meio que é contrário à mensagem de nosso Mestre Jesus. Então nós precisamos ter muito cuidado naquilo que nós recebemos. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós interpretamos. Porque do outro lado, a intenção que é passada é uma. E nem sempre estamos preparados para receber essa mensagem no mesmo formato em que ela nasceu. Né? Então, eu posso, por exemplo, naquele cenário anterior, né, eu estou saindo de casa, e aí dei uma topada na hora que eu ia, falei, caramba, eu não quero me atrasar, deixa eu sair rápido, né? Estou correndo para não me atrasar, para chegar num bom horário para onde eu tenho que ir. E aí, nessa, eu dou uma topada com o dedinho na quina da mesa. Olha só. E dói muito. E eu não posso parar. Dói, eu solto um grito, respiro fundo, eu falo, eu tenho que sair. E boto o sapato e tá doendo o dedinho, né? E logo o dedinho, o sapato pressiona, tá doendo. Aí eu saio mancando, mas eu tenho que sair. E aí, de repente, vem um vizinho super solícito, simpático, gente boa, fala assim, oh, como vai? Bom dia. E aí você recebe aquele bom dia, mas você não tá bem. O que você faz? Que bom dia nada, só se for para você. Isso não foi legal. Por isso, sempre buscamos dar um valor a questões como intenção e interpretação. Nós que recebemos as mensagens, eu digo mensagem assim, quando alguém fala comigo, quando alguém prega, quando alguém, né, por exemplo, eu estou aqui fazendo um estudo. Vocês aí desse lado, vocês têm que falar assim, peraí, deixa eu ver se o Alexandre está falando algo que faz sentido. Será que ele está de acordo com o ensinamento? E mesmo que alguém diga assim, ah, mas eu conheço muito pouco da doutrina, tudo bem, com um pouco que você conhece. Ah, mas eu conheço muito pouco
do Evangelho de Nosso Mestre, da mensagem, conheço pouco da mensagem do Nosso Mestre. Tudo bem. Avalia com o pouco que você conhece. Então, aí desse lado, vocês têm que dizer, poxa, será que isso que o Alexandre está falando faz sentido? Né? Ficar avaliando uma frase num texto, poxa, mas vai dar trabalho. As conquistas dão trabalho. As boas conquistas dão trabalho. Quando alguém diz assim, eu vou trabalhar porque eu quero comprar uma televisão, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, quero. Até que isso aconteça, nós temos trabalho. Pois é, até que se conquiste algo, nós temos trabalho. Então nós precisamos sim trabalhar, precisamos suar, precisamos nos esforçar. Isso faz parte. Não há como conquistar algo sem suor, sem esforço. Alguém fala assim: mas fulano recebeu uma herança, ok, mas não conquistou. Recebeu, mas não conquistou. Não conquistou mesmo. Né? A não ser que fale assim: não, fulano passou a vida inteira cuidando de uma outra pessoa, e aí esse foi o merecimento. Ok, mas a questão é, a gente tem que fazer o máximo, o máximo, o máximo. Então é preciso ter trabalho sim. Eu quero, por exemplo, eu preciso tomar uma vitamina. Eu quero que a vitamina me faça bem. Eu não quero que a vitamina me faça mal, correto? Então, se eu vou comprar uma vitamina, o que eu faço? Né? Eu olho a validade da vitamina. Eu tenho o trabalho de olhar a validade da vitamina. Eu tenho o trabalho de pesquisar, preciso ter esse trabalho de pesquisar para ver se aquela vitamina me faz bem ou não. Então não quero. Então esse comprar, né, fazer uso de uma vitamina que me faz bem ou negar algo que vai me fazer mal é resultado de um esforço. Então, sim, é preciso analisar tudo, avaliar tudo. Claro que é. Alguém me mandou uma mensagem, poxa, mas fulano é tão bacana, me mandou uma mensagem. Essa mensagem só pode ser uma boa mensagem. Houve a intenção de uma boa mensagem. Que bom, mas é preciso que a gente avalie. Sempre. Sempre, sempre. Não fala assim, eu vou passar o dia inteiro avaliando tudo. De certa forma, nós já fazemos isso. É que muitas vezes a gente faz sem pensar, sem perceber. Então, é por isso que muitas vezes a gente, como dizem, né, a gente entra pelo cano. Porque a gente faz, mas não pensa muito. A gente se deixa levar, como a música diz, né? Deixa a vida me levar. A gente vai deixando levar, porque não quer ter esforço. Mas o esforço para avaliar tudo aquilo que a gente recebe é muito importante. Vejam, por exemplo, o caso da doutrina espírita. Quando Kardec termina a codificação, um pouco depois, ele prepara um livro. Caramba, eu sempre esqueço o nome do livro. Lembrei agora de falar sobre o livro e esqueço. Perdoe-me, mas é um livro que diz respeito, é um livro que é uma sugestão para todo aquele que quiser montar uma biblioteca espírita. Então, parte desse livro, né, é uma listagem de livros ou de literatura espírita. E uma outra parte desse livro é, uma listagem de muitos itens de literatura não espírita, inclusive de literatura contrária ao espiritismo. Por que Kardec fez isso? Ele estava de mal com o espiritismo? Estava chateado? Já tive muito trabalho, vou escrever um pouquinho aqui contra o espiritismo. Não, ele foi intuído a fazer isso. Por quê? Porque nós somos, nós precisamos de balancear, de colocar as coisas na balança. Nós precisamos avaliar, analisar, nós precisamos pesar, passar pelo crivo da razão. Espera aí, Kardec falou uma coisa aqui, os espíritos falaram uma coisa aqui. Pô, isso parece bacana, mas eu não sei. Será que alguém falou alguma coisa contrária? Aí ele mesmo sugere lá algumas coisas. Então nós temos que pesquisar, falar assim, deixa eu ver.
E, só para dar um exemplo, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e achei um site, um canal no YouTube, em que várias das palestras que lá são dadas, não vou dizer qual, mas várias das palestras que lá são dadas são para pessoas não espíritas, e tem várias palestras que falam contra o espiritismo. Inclusive dizendo, lá no Evangelho dos Espíritas tem isso escrito, isso está errado por causa disso, parará. Lá no livro tem um tal de livro dos Espíritos que tem isso, está errado por causa disso. E os argumentos são muito bons. São muito bons. Eu assisti algumas palestras e falei assim, cara, eu quero assistir. Eu quero assistir porque do lado de cá eu preciso estudar ainda mais. Eu preciso estar muito certo daquilo que eu vou falar. Né? E eu sou curioso também, eu gosto de estudar, enfim. Então, os argumentos são muito bacanas. A pessoa fala muito bem, porém, algumas coisas que essa pessoa fala são contrárias não à doutrina espírita, são contrárias ao ensinamento de Jesus. Né? Jesus pregava e praticava a tolerância com os diferentes, inclusive com aqueles que eram contrários a ele. Né? E essa pessoa pregava o contrário a isso. Nós falamos de amor, nós falamos de família, uma série de coisas. Essa pessoa dizia que nós estávamos, que o espiritismo desencaminha. Então, se alguém pega um vídeo desse, assim, está iniciando, o texto, a exposição, ela é muito bem feita. Poxa, mas se eu quero analisar, se eu quero ter certeza daquela mensagem, eu preciso pesquisar, eu preciso avaliar, eu preciso escutar de novo, pensar, poxa, mas isso aqui, o que Jesus, se chegasse aqui, se Jesus materializasse e escutasse esse vídeo comigo, naquele vídeo que eu citei, o que ele faria? O que ele recomendaria? Né? Então é sempre muito importante que a gente faça esses questionamentos. Entendeu? Então, quando eu assisti o vídeo, algumas coisas eu fui pegando. Pô, mas isso aqui Jesus falou o contrário. Opa, isso aqui Jesus não falou. Eu fui pegando aquilo porque eu precisava analisar, eu precisava criticar aquele vídeo do estudo que eu estava fazendo. O mesmo nós devemos fazer em relação aos profetas. Então, quais são os caracteres do verdadeiro profeta? Né? Profeta, aquele que traz a boa nova, naquele que traz a mensagem, não uma mensagem, a mensagem. Né? Então, o profeta. Então, aqui diz, são precisos, né, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. Eu estou lendo um trechinho aqui do Evangelho, tá? Onde ele diz, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, não é um ou outro, é moral e intelectual. Então, para fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Muitos daqueles que se dizem ser enviados de Deus, que são que conversam com Jesus, que isso, que aquilo, parará, muitas vezes eles são extremamente inteligentes. Você conversa, você escuta, você vê, você percebe que são muito inteligentes. E normalmente são. Porém, nós sabemos que muitas figuras ao longo da história da humanidade que fizeram mal à humanidade eram extremamente inteligentes, mas não eram moralmente superiores. Ou nem mesmo moralmente estáveis. Né? Hitler, por exemplo, era extremamente inteligente. Ninguém discute a inteligência de Hitler. Hitler era extremamente inteligente. Né? Quando a gente estuda a história dele, a gente percebe que no início ele tinha até uma visão bacana, mas que foi se deturpando e aí se transformou no que a gente conhece. Né? Então, moralmente, ele era muito aquém daquilo que nós
precisamos considerar em alguém de bem, ainda mais um verdadeiro profeta. Então é muito importante que a gente, antes de dizer, oh meu Deus, mas que fulano é fantástico, é importante que a gente avalie a mensagem desse fulano, dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, seja de quem for. Perdão. Então, é por isso eles até colocam aqui, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados. Espíritos que dificilmente vão escorregar. Espíritos que dificilmente vão se deixar levar. São espíritos que vão se manter, né, encarnados, em missão, assim como Jesus. Aí vamos fazer uma coisa? Vamos deixar Jesus de lado um pouquinho. Quer dizer, deixar de lado o que eu digo vamos usar um outro exemplo. Né? Dois exemplos. Aliás, esse eu vou dividir. Madre Teresa e Irmã Dulce. Né? As duas pessoas, né? Elas viviam para pregar a palavra de Deus. Ou melhor, viviam para... elas vivenciavam, né? E com isso propagavam a mensagem de nosso Mestre Jesus. Né? Mas elas estavam ligadas diretamente a Jesus, espíritos que falharam muitas vezes. Né? Muita gente fala que a Madre Teresa era muito rígida, às vezes até um pouco ríspida, tudo, mas acolhia a todos com muito carinho, com muito amor, e não media esforços. Né? Irmã Dulce, não media esforços. Agora, vamos sair um pouquinho do âmbito de Jesus, por isso que inicialmente até devia ter trazido um pouquinho de água. Perdão. Vamos deixar, por isso que eu falei, vamos deixar Jesus de lado um pouquinho, porque eu quero sair um pouquinho do âmbito né, da região, vamos dizer assim, né, cristã. Gandhi, ele certamente exemplificava, ele colocava em prática a mensagem de Jesus. Isso era tão verdadeiro que quando ele começou a ter contato com a estrutura da vida de Jesus, com a mensagem de Jesus, ele se tornou um grande admirador. Gandhi era ele não era católico, ele não era cristão, no conceito como nós normalmente usamos, mas ele era um grande admirador de Jesus. Por quê? Porque Jesus falava de amor, de perdão, falava de paz, não de guerra, falava de família, ele falava de tudo aquilo que era moralmente entendido como sendo superior. Então, quando nós olhamos assim, caramba, Gandhi é um cara que eu quero seguir. Se eu estivesse aqui vivo, né? Não, Gandhi eu quero seguir. Poxa, o cara é bacana, um profeta, sem dúvida, um verdadeiro profeta de Deus. Entendem? Ele não era um seguidor direto de Jesus, mas ele era um seguidor da mensagem de Jesus, de viver com amor ao próximo. É por isso que a gente fala, é preciso parar e interpretar a mensagem do outro. É preciso parar e analisar o comportamento do outro. Pode passar. É preciso que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. No momento em que nós temos isso claro, todo o restante vai mais fácil. Sabe aquela coisa, aquela preocupação? Poxa, mas eu não sei, eu vou ter que ficar dia e noite, né, prestando atenção nisso. E caramba, que coisa. É só no início. Alguém aqui pensa em respirar? Não. Mas no início não foi trabalhoso? Foi. A gente até chorou quando tinha que respirar, não foi? Lá no início? Pois é. Mas com o tempo, tudo aquilo que a gente faz e é preciso fazer pelo nosso bem se torna mais
fácil, mais tranquilo. É tudo mais fácil. Né? Então, tem um outro ponto aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, assim, ó. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Quer dizer, eles pensam no outro. É claro que é necessário que a gente pense, né? É necessário que eu pense em mim. Imagina, se eu não cuidar de mim, eu não consigo estar aqui com vocês. Se eu não cuidar de mim, eu não consigo dar atenção aos meus pais. Eu não consigo dar atenção ao meu filho. Né? Eu preciso cuidar de mim, sem dúvida. Né? É preciso cuidar de mim para poder estar forte para cuidar dos outros. Mas o que aqui eles falam é. Perdi. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmo em sua maior parte. Ou melhor, na maior parte da sua vida, eles se dedicam ao próximo. É a necessidade do outro que vem em primeiro lugar, não é dele. O verdadeiro missionário, ele na maior parte da vida, né, aqui, ó, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Então é preciso olhar, avaliar o comportamento. É preciso escutar e avaliar a mensagem, o conteúdo, a maneira. E seguem dizendo: desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, né? Pela força da sua inteligência e pela força também dos seus protetores, dos seus mentores, aqueles que estão à volta, e pela força do seu próprio espírito, que já está mais evoluído e que veio para nos ajudar, encarnou para nos ajudar, secundando pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. Quer dizer, ele na verdade, vai à frente, ele sabe que tem um objetivo, né? E ele vai à frente sem uma pré-determinação. Apenas já tem pré-determinado o objetivo, que é o quê? Servir ao próximo. Né? E aí eles falam assim, numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. Deixa eu repetir para ficar bem claro aqui. Ó, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados. Esses são adivinhados não é de vir de adivinho, não. Tá? É ser descoberto. Os verdadeiros profetas, eles agem naturalmente e eles começam, a sua luz, a sua mensagem vão aparecendo e as pessoas começam, fulano, você escutou fulano? Pô, fulano. E aí vai crescendo, a sua mensagem vai crescendo. Né? O adivinhar é nesse sentido, né, de adivinhação, mas né, é de surgir, de ser encontrado, né, de que as outras pessoas possam identificar nele realmente a mensagem de nosso Pai. Assim como identificaram em Jesus a mensagem de nosso Pai. Então, é assim que a gente identifica. O verdadeiro profeta, o que eles dizem aqui, é tão humilde que ele não se diz, olha, eu sou o cara, então baixa a cabeça aí, escuta o que eu estou falando, obedece. Não. O verdadeiro profeta, ele diz o seguinte, olha só, nosso Mestre Jesus falou isso, é a vontade de nosso Pai, que nós sejamos felizes, que nós possamos nos amar, pá. E aí, de repente, alguém fala assim, o que você está falando é um monte de besteira. E ele diz, tudo bem, meu irmão, eu respeito, porque nós devemos ser respeitados, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, né, o nosso pensamento deve ser respeitado. O que eu estou falando é o que eu sinto, é o que está aqui dentro, é o que eu recebo, né, assim, mais ou menos o que seria o discurso de um profeta. Né? É o que me vem de Deus, mas é a minha maneira de interpretar. Estou lendo a mensagem de nosso Mestre Jesus.
Todos têm direito a não querer escutar. Percebem a diferença daquele, se você... eu, às vezes, eu não gosto muito de citar certos termos, mas às vezes é necessário. Né? Às vezes se faz muito necessário. Então, imagine o seguinte, alguém falando assim, porque se você não cair em adoração, você vai queimar no inferno. Não, 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 não é isso. Não é isso. Nosso Mestre Jesus veio para passar essa mensagem, dizer que nosso Pai nos perdoava, nosso Pai é puro amor, nosso Pai é amor, nosso Pai é justo e Ele sabe, assim como nós olhamos para crianças que às vezes fazem besteira, mas por ignorância, porque precisam aprender, precisam experimentar, precisam crescer, nós precisamos crescer. E nosso Pai sabe disso. Nosso Pai sabe disso. Então, o verdadeiro profeta, ele é humilde, né? Ele é paciente, ele respeita. O verdadeiro profeta é um espelho que eu digo é semelhante, né, a Jesus. Não é claro que a gente não precisa dizer o seguinte, mas peraí, esse profeta aqui, ele está muito bem alinhado, né, com um sapato lindo, poxa, está muito bem vistoso. Jesus usava uma toga de chinelo. Ele não está de toga de chinelo, então ele não é profeta, porque ele não é parecido com Jesus. Não é essa a aparência. Né? Não é esse ser parecido. Não é a questão da aparência. É a questão do conteúdo. É a atitude. É o discurso. É o sorriso. É o brilho no olhar. Então, tudo isso nós precisamos identificar. E com isso, precisamos ter cuidado naquilo que nós seguimos. Naquilo que nós seguimos. Muitas vezes as pessoas falam assim: poxa, você ouviu o padre tal, o pastor tal, o monge tal, o monge. Eu escuto quase todo mundo. Por quê? Porque tem muita coisa boa por aí. Mas se é alguém que fala contra um irmão, só porque não tem a mesma crença, eu já não escuto mais. Eu boto de lado. Porque para que eu vou ficar escutando alguma coisa que diz respeito à segregação? Falar, ó, nós somos bons, aqueles ali são maus e eles enxota eles daqui, eles não servem. Quem sou eu para dizer isso? Então nós temos que ter muito cuidado naquilo que nós avaliamos, né? Naquilo que nós analisamos. Temos que ter muito cuidado naquilo que nós julgamos. Porque quando eu falo não julgueis, não é questão do julgamento. Porque quando alguém nos oferece um café e a gente diz bom café, a gente julgou. Quando a gente diz o café está fraquinho, a gente julgou. A questão é a condenação que vem a seguir. Então, tenhamos muito cuidado. Muito, muito cuidado. Essa é a mensagem que nós gostaríamos de passar frente ao texto, ao tema que nos trouxeram. Né? Então, haverá não, caracteres do verdadeiro profeta. As características ou os caracteres do verdadeiro profeta nós vamos encontrar se pararmos com calma para analisar tudo aquilo que ele nos entrega. As palavras, as ações. Claro que não somos perfeitos e, portanto, essa pessoa pode cometer algum erro, pode cometer alguma falha, um equívoco. Por isso, é muito necessário que nós não tenhamos pressa em julgar. Porque se tivermos pressa em julgar, nós certamente iremos condenar. Que nós tenhamos calma, que nós possamos absorver o exemplo de nosso Mestre Jesus e colocar em nossa vida. Porque, como já é sabido, nós sempre repetimos, de nada adianta aprender se nós não aplicarmos em nossa vida. Então, que nós possamos exercitar isso em nossa vida. Né? Que nós possamos exercitar o nosso olhar de amor, né? Nosso pensamento de amor. Se fizermos isso todos os dias, haverá o dia em que todo julgamento nós sempre iniciaremos um julgamento com amor, com paciência, com tolerância. E aí não teremos pressa em condenar,
porque não mais condenaremos. Apenas seremos tolerantes, seremos compassivos, apenas iremos perdoar todas as falhas e receber com muita alegria todos os acertos. E aqui terminamos, vamos fazer mais uma oração, né, agradecendo esse momento e que nos encheu de alegria de poder estar aqui compartilhando um pouquinho mais com todos vocês. Vamos unir nossos pensamentos com olhos fechados, com olhos abertos, que nós possamos elevar nossa vontade, nosso pensamento, nosso coração, né, tudo que há de melhor a nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a nossos irmãos protetores, que chamamos de anjos da guarda, que nós possamos levar esse pensamento a todos aqueles no plano espiritual que nos circundam, que buscam ajuda ou que buscam nos ajudar. E que a todos eles nós possamos dizer muito obrigado, queridos irmãos. E obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Pai, por toda lágrima e por todo sorriso, que nos ajudam a ir além, que nos ajudam a nos tornar cada dia melhor. Pedimos apenas a orientação necessária, o acolhimento necessário para todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas clínicas, né, ajudando esses irmãozinhos que se encontram enfermos e suas famílias que se encontram com medo em seus corações. Que todos eles possam ser envolvidos com o amor de nosso Pai e a nossa vibração de alegria e de compaixão. E que assim possamos nos tornar todos uma única família, porque verdadeiramente somos uma única família. Que a vontade de nosso Pai se faça cada dia mais forte em nossa vida. Graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade e eu espero de todo o coração que possamos estar juntos em breve.